Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. E eu trouxe um novo alerta aqui pra gente em relação à saúde. A gente sabe que durante a pandemia, né, um vírus novo surgiu e os especialistas não sabiam que tipo de vírus é esse, qual o problema real que ele trazia e tudo mais. E assim, super rápido, eles fizeram uma vacina. Tanto que pela rapidez e agilidade da vacina, houve-se críticas em relação a isso, né? Como que é possível vocês nem entenderem direito como que o vírus funciona e já tem uma vacina? Por isso, há pessoas que questionam a vacina, entenderam? Não é que as pessoas são contra a vacina. As pessoas são contra a vacina da Covid-19 porque ela foi feita em período recorde. E por ter sido feita em tempo recorde, não se analisou o que pode causar no futuro para as pessoas que tomaram a vacina. Tanto que, no começo, surgiram casos de pessoas que tiveram problemas, né? Problemas reais e que começou a discussão sobre se era por questões da vacina ou não, né? Então eu trouxe essa matéria aqui que vocês podem ver que novas pesquisas surgiram, né? Porque agora a gente tem tempo, né? Eu digo a gente, os cientistas têm tempo para pesquisar e entender qual é as reações que a vacina vão causar no corpo das pessoas ou causaram, né? Agora eles vão começar a entender. O problema é que, claro, eles falam aqui na matéria também que como a maioria das pessoas tomaram a vacina, então se alguém ficou doente depois, não vai ter como falar que foi por causa da vacina, porque aquela pessoa teve uma reação rara, mas como que você prova que é em relação à vacina? Só que tem uma explicaçãozinha nessa pesquisa aqui que dá pra gente realmente imaginar que pode ter sido causado pela vacina, tá? Então vamos lá. O que a vacina está causando, ou pelo menos causou na época que as pessoas começaram a tomar a primeira e a segunda dose, por exemplo, né? Os pacientes tiveram psicose, ataques de pânico, alucinações, né? E isso estava entre, esses casos psiquiátricos, estava entre os vacinados da Covid, né? A partir do final de 2020, o lançamento da vacina contra a Covid, alguns médicos observaram um aumento de doenças psiquiátricas incomum. Olha só que loucura, né? O Dr. Patrick é um neurocientista de 60 anos, tá? Em outubro de 2021, o doutor contraiu ataxia cerebelar. Meu Deus, que nomes difíceis, né? Uma doença que afeta os movimentos. O cara até então, 60 anos, neurologista, perfeito, não tinha nada, tomou a vacina e aí começou a ter reações de 2021. Embora a ataxia pudesse ser controlada com medicamentos, ele nem sempre era eficaz contra sua maior queixa, ataques de pânico sem precedentes. Isso o médico, tá bom, galera? Ninguém conseguia dar a resposta satisfatória sobre o motivo pelo qual ele havia desenvolvido esses sintomas. O doutor está convencido de que as vacinas mRNA contra a Covid são as culpadas. O doutor suspeitou quando os sintomas apareceram pela primeira vez, cerca de 2 semanas depois de receber a segunda dose da vacina contra a Covid. A segunda e pior onda de sintomas que pôs fim à sua carreira coincidiu com a terceira injeção. Depois de tomar o reforço, não havia mais dúvidas na cabeça do médico, tá bom? Então, desde aquela época, quando surgiam as críticas, e algumas pessoas ainda não entendem por que surgiram as críticas, é por causa disso. Especialistas também estavam um pouco confusos, né? Especialistas devem entender como é difícil um processo para se criar uma vacina. E depois se descobriu que falaram que era 90% efetivo e na verdade era 78, 75, alguma coisa do tipo, e conforme vai passando o tempo, esse efeito da vacina ele vai reduzindo, ele não fixa no corpo, tá, galera? Por isso você tem que tomar 1, 2, 3, sei lá quantas mais surgiram, né? Eu só tomei 2, graças a Deus, né? E aí, outros casos, ó, a psiquiatra Amanda notou uma onda de desestabilização psiquiátrica entre seus pacientes estáveis, ou seja, os pacientes tinham problemas psiquiátricos, porém, depois da vacinação, ela percebeu que estava tendo um aumento, né, que não tinha nenhuma lógica por trás até então, né, por que os casos delas que estavam estáveis começaram a aumentar rapidamente, né?
Mas muitos pacientes estáveis chegaram repentinamente ao seu consultório com insônia, depressão, ansiedade, sem nenhum tipo lógico ou razão aparente, né? Ela aumentou a dose da medicação de alguns pacientes ou adicionou novos medicamentos ao seu regime, mas isso teve pouco efeito, claro, porque os remédios estavam fazendo efeito antes e do nada passaram a não fazer efeito. Que estranho, o que será que estava por trás? Por isso que ela desconfiou da Covid de novo. Tem como ela comprovar isso? Não, é só observação, porque não tinha ainda uma pesquisa que comprovasse isso, né? Afinal de contas, estavam se pesquisando a construção da vacina e não o que ela ia causar no futuro, né? E aí, outro caso, ó. Um padrão recorrente que a doutora McDonald observa são os ataques de pânicos atípicos, que podem causar a sensação de estar tendo um ataque cardíaco ocorrido sem nenhum gatilho aparente. Depois de passar mais de um ano acompanhando seus pacientes, a doutora McDonald percebeu que a vacina contra a Covid pode estar ligada a doenças psiquiátricas deles. E tem muitos outros casos, tá, galera? O enfermeiro Scott, que já tratou centenas de pacientes com Covid prolongada com lesões causadas por vacinas, acrescentou que a ansiedade debilitante, depressão e insônia estão entre os sintomas mais comuns que ele já viu. No entanto, alguns pacientes também desenvolveram alucinações e tendências, como vocês podem ver aqui. Sim, aquela. Ao contrário da miocardite, porque quando você pega a vacina, quando você vai ler a bula, a miocardite é um dos efeitos colaterais da vacina. É que muita gente não leu a bula, mas na bula tem muitos efeitos colaterais que já foram diagnosticados naquela época. Por mais que as pessoas começassem a criticar a vacina, algumas pessoas falavam, não, porque você é contra a vacina, não sei o que mais. Gente, a galera não é contra a vacina. A galera é contra a vacina da Covid, que foi criada de supetão, como eu falei antes, tá? Ao contrário da miocardite, não há provas conclusivas de que as vacinas contra a Covid causam doenças psiquiátricas. Vários estudos associaram as vacinas contra a Covid a sintomas psiquiátricos, incluindo depressão, ansiedade, ataque de pânico e psicose e aquilo lá que eu marquei aqui, ó, para vocês verem, tá? O sistema de notificação de eventos adversos de vacinas, o VAERS, eu não sei como é que pode falar, né? Documentou que mais de 9.000 casos e 1.600 casos de ansiedade e depressão, respectivamente, em relação, aumentou, né, em relação às vacinas da Covid, galera. Olha só, no Brasil, uma mulher de 30 e poucos anos, previamente saudável, desenvolveu psicose refratária 24 horas após receber a vacina de mRNA contra a Covid. Ela era agressiva, tinha pensamentos desorganizados e acreditava que estava sendo perseguida no hospital. Os médicos a trataram com antipsicóticos e estabilizadores de humor, mas 4 meses depois da internação, apenas seu comportamento havia melhorado. Sua psicose permaneceu, ou seja, a mulher enlouqueceu depois de tomar a vacina. Você imagina? Você é saudável, você está aqui tudo bem, daqui a pouco você toma uma vacina, sei lá, uma semana, um mês depois, você descobre alguma coisa. Tanto que tem pessoas que dizem, não é possível provar, tá, galera? Como eu disse para vocês, que a doença da Celine Dion, né, que é o músculo rígido, eu não lembro bem o nome, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, ela desenvolveu por causa da vacina, né? Dizem, não sei, porque é uma doença muito rara, muito rara. Então, assim, significa que se ela não tivesse tomado a vacina, talvez ela não tivesse com essa doença. Talvez, como saberemos, é isso. Todas as doenças raras que foram desencadeadas depois de tomar a vacina, você não pode ir lá e falar que foi por causa da vacina, porque tem que ter um estudo muito específico para tentar comprovar que foi a vacina que ativou aquele anticorpo ou aquela doença, né, que você poderia ter ela no corpo adormecida. Então, se você não tivesse tomado nada que ativasse ela, você ia viver sua vida inteira sem ter esse problema. Acontece que tem algumas pessoas que têm doenças raras e aí por algum efeito, alguma bactéria ou alguma coisa que elas pegam, ativa esse problema genético, entenderam? E aí a pessoa acaba desenvolvendo uma doença rara. Em Taiwan, um garoto de 15 anos foi levado ao hospital com agitação, estiramento incontrolável dos membros e gritos, 2 dias após sua segunda injeção da Pfizer.
Galera, muitos casos, tá? Eu marquei só os casos para vocês entenderem do que a gente tá falando, né? A gente, eu digo, a matéria e eu que tô contando para vocês. Na Índia, uma menina de 17 anos que recebeu uma vacina inativa contra a Covid desenvolveu psicose em 48 horas. Ela ficou inquieta e desconfiada, falava sozinha e teve insônia por um mês. Agora, presta atenção nesse trecho, ó. A exclusão de outras causas prováveis e a ausência de predisposição genética, ou seja, a pessoa é saudável, ela não tem tendência a ter este problema, né? Indicam que o evento adverso psiquiátrico pode estar relacionado à vacina, escreveram os pesquisadores. Exato. Além daquilo que eu falei para vocês, da pessoa ter esse problema e precisar de alguma coisa que ative para que você desenvolva essa doença rara, também aconteceu, segundo eles, esses casos de a pessoa estar completamente saudável, ela não tem tendência, não tem predominância genética e mesmo assim ela desenvolveu esse problema depois da vacina. Que explicação que se dá? Exato, foi por causa da vacina. Ou, como vocês podem ler aqui, é um risco presente para pessoas com lesões causadas por vacinas, né? Um homem turco de 50 e poucos anos, sem doença mental prévia, que chegou ao departamento de emergência devido a uma tentativa de 3 dias depois de tomar uma segunda injeção. Tem mais, gente, tem mais, a matéria é grande. Os casos de SUS têm aumentado nos Estados Unidos desde a pandemia. Em 2020, o CDC registrou até 46 mil casos. E em 2022, quase 50 mil casos. Nenhum estudo atualmente associa o aumento das taxas de SUS à vacina da Covid, porém, os casos desde 2020 só aumentam. O que está acontecendo? Tem que analisar, galera. O que acontece? A ingestão de ivermectina reverteu seus sintomas, os sintomas do paciente desta médica. E tem gente que diz que não funciona. Teve médico que tomou, mas ele fala assim: cuidado, eu tomei, mas é porque minha condição e isso e aquilo. E a galera ainda acha que não funciona. Os médicos estão tomando. Os médicos estão indicando para os seus pacientes específicos, mas você, meu amigo, você não pode saber disso porque você tem que tomar e comprar a vacina, entendeu? Tanto o vírus da Covid quanto as vacinas expõem o paciente à proteína spike viral, que pode causar inflamação. A depressão é a doença mais conhecida por ser correlacionar com a inflamação. Embora o transtorno bipolar, a esquizofrenia e a ansiedade também estejam relacionados. A tecnologia de mRNA vem sendo estudada há muito tempo e pesquisas anteriores a 2020 mostraram claramente que as vacinas de mRNA são altamente inflamatórias e a da Covid é uma mRNA. Compreendem? Então, a doutora McDonald descobriu que medicamentos e terapias anti-inflamatórias como a ivermectina, hidroxicloroquina e a oxigenoterapia hiperbárica geralmente ajudam os pacientes a estabilizar o humor, ou seja, tirar essa psicose que eles estão tendo, né? Ela prescreveu ivermectina para seus pacientes psiquiátricos que estavam desestabilizados depois de tomar a vacina e observou uma melhora significativa. Compreendem? Os médicos estavam usando. Então, quando as pessoas vieram a público indicar dizendo que isso melhorava a questão da Covid, é por causa disso, galera. Os médicos estavam usando. Só que a indústria não queria que você soubesse disso. E por isso compraram-se governos, sei lá o que aconteceu naquela época da pandemia. Precisa de muito tempo para se descobrir o que aconteceu. Mas essas indústrias farmacêuticas lucraram muito com essa vacina, tá? Só para vocês saberem.
E vamos lá, tem mais. A proteína spike também pode prejudicar diretamente o cérebro, possivelmente levando a um distúrbio na atividade cerebral e a problemas psiquiátricos. Alguém te falou isso? Não falou, né? Pois é. Ela também pode se infiltrar nas células imunológicas, fazendo com que elas liberem histamina. A histamina pode entrar no cérebro e inflamar e irritar os nervos. Tem mais, galera, tá quase terminando, tá? Foi demonstrado que o vírus da Covid e sua proteína spike reativam genes virais antigos em nossos corpos. Ou seja, fez uma bagunça, aquela coisa maravilhosa. Às vezes, se você pegou a Covid e aí você é saudável, talvez se você não tivesse tomado a vacina, você ia se curar com uma gripe normal. Quem sabe? Ninguém vai saber hoje em dia porque você foi obrigada a tomar a bendita da vacina, entendeu? Ai, meu Deus! A proteína spike também pode reativar vírus Epstein-Barr. As infecções por Epstein-Barr são igualmente associadas à psicose. Coisa básica, básica. O que mais? Aqui é o caso dessa mulher, né? Nesse caso dessa mulher, eu não sei se eu marquei aqui embaixo, mas só para vocês saberem, ela começou a ter ela é enfermeira? Esqueci, ela é enfermeira, eu acho, tá bom? E aí, ela entende de medicina. E aí, ela falou que estava sentindo algumas coisas. E aí, foi no médico. E quando ela falou que sentiu depois que ela tomou a vacina, o médico deu risada, passou um remédio para ela, de psicose, de não sei o quê. E ela falou assim: eu não vou tomar. Porque eu sei, ela entendendo de saúde, né? Porque estudou, sabia que aquilo era um efeito que não era normal. Então, ela não acreditou nos médicos que davam risada dela e tinham passado uns remédios muito loucos para ela, tá? Então, é isso que a gente sabe até agora, que está sendo divulgado, fora as outras coisas. A Pfizer foi multada, eu acho que no Reino Unido também, por causa dessa coisa que eu falei para vocês, que eles falaram que era 90% de imunidade, no fim das contas não era, enfim, tem muitos erros, tá? Mas por enquanto é isso, espero ter informado vocês de alguma forma e que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!